Shalom, bom dia, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, e que Deus fale com você nessa palavra, nessa mensagem de hoje, profundamente. É o meu desejo e a minha oração. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, lá no capítulo 6, e nós vamos ler do 25 ao 34. Um texto bem conhecido de todos, Mateus 6, 25. Diz assim a palavra do nosso Deus: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, possa acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Oremos ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, graças por Tua palavra, graças por essa oportunidade. Pedimos, Pai, que essa mensagem não seja apenas uma mensagem a mais, que vai passar por nós, mas que possamos extrair todo o ensinamento, possamos aplicar em nossas vidas cada ensinamento, ó Deus, da Tua palavra. Para isso nós pedimos ao Espírito Santo a iluminação em nosso coração, em nossa mente, em nosso entendimento. Muito obrigado, Deus. A Ti sempre damos a honra, a glória, o poder e o louvor. Ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Amém? Esse é um dos maiores desafios que nós enfrentamos na vida, é viver um dia de cada vez. Isso é um grande desafio, sobretudo na época em que nós vivemos, um tempo de muita ansiedade, de muita correria, de muita preocupação, dias difíceis, trabalhosos. É um grande desafio você viver hoje um dia de cada vez, e é o que a Bíblia nos ensina, é o que Deus espera de nós. Por que é bom a gente viver um dia de cada vez? Ou melhor, deixa eu mudar.
por que que é necessário, por que que é fundamental que a gente viva um dia apenas de cada vez? O último versículo que nós lemos responde para nós. Ele diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Ou seja, cada dia ele já vem com o seu próprio mal. Cada dia já tem os seus problemas. Então basta o mal de cada dia. Por que eu vou viver preocupado com o dia que ainda virá, o amanhã, se o dia de hoje já traz o seu mal? E o dia de amanhã também trará o seu próprio mal, a Bíblia está dizendo para nós. Jesus quem disse que aqui no mundo nós teríamos aflições. Então cada dia já vem carregado com o seu mal, que é próprio dele. Daí a necessidade, a importância de nós vivermos somente um dia de cada vez. Tem gente que hoje é domingo, mas já está pensando na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na semana que vem, no mês que vem. A Bíblia está nos ensinando: viva um dia de cada vez. E aqui nesse texto que nós lemos, você leu comigo, de Mateus 6, do 25 ao 34, Jesus está mostrando para nós que nós, seres humanos, nós somos um ser psicológico. Veja, ele diz: não andeis ansiosos. Ansiedade é um mal psicológico, é um problema psicológico. Os consultórios estão lotados, cada dia mais lotados, porque vivemos dias de ansiedade, dias ansiosos. Então, não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer. Aqui Jesus ensina que nós somos também um ser biológico. Comida e bebida nós precisamos. Não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer, nem beber. Nem quanto ao que haveis de vestir. Somos um ser também sociológico. Vestimentas, roupas. Também não andeis ansiosos quanto ao que haveis de vestir, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Somos também um ser espiritual. Então eu e você somos seres psicológicos, biológicos, sociológicos e espirituais. Não andeis ansiosos. Ansiedade, psicológico, com que haveis de comer ou beber, biológico, nem com que haveis de vestir, sociológico. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, seres espirituais. Que Deus nos ajude, viu, querido? Se você der prioridade a Deus, o que Ele está ensinando é o seguinte: se você der prioridade ao mundo espiritual, se você colocar em primeiro lugar as coisas de Deus na tua vida, o reino de Deus, Ele irá suprir todas as suas necessidades psicológicas, todas as suas necessidades biológicas, todas as suas necessidades sociológicas, todas as suas necessidades espirituais. Por isso ele conclui dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, todas essas necessidades, então vos serão supridas, vos serão supridas por Deus. Você não terá falta de nada. Diga graças a Deus. Não adianta nada a gente viver ansioso. A ansiedade não vai me contribuir em nada, uma vez que nós não podemos antecipar o tempo. Se a gente pudesse antecipar o tempo, mas nós não podemos fazer nada em relação a isso. E existem coisas que roubam a nossa alegria. Várias coisas. Mas uma das coisas que mais rouba a alegria nossa
é a ansiedade. Quantos vivem roendo as unhas hoje por algo que vai vir amanhã? Ansiosos hoje por algo que não aconteceu ainda. Isso traz sofrimentos. Por isso a Bíblia está ensinando para nós. Agora, um pouquinho de ansiedade faz bem para nós. É como o medo também. O medo é algo terrível, mas um pouquinho de medo é bom. Assim como um pouquinho de ansiedade também faz bem. Porque um pouquinho de ansiedade faz você agir, um pouquinho de ansiedade faz você lutar, um pouquinho de ansiedade faz você acreditar na bênção, acreditar na vitória que vai chegar. Um pouquinho de ansiedade não deixa você ficar parado. Nós estamos falando de ansiedade exagerada. Ela é terrível. Assim como um pouquinho de medo faz bem também, mas o medo exagerado faz mal. Por que a gente, quando está dirigindo, não entra numa preferencial? Por que você não entra? Porque você tem medo. E eu pergunto, isso é bom ou isso é ruim? É bom, um pouquinho de medo faz bem. Amém? O medo, diz a Bíblia, em 1 de João 4:8, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Está falando do medo exagerado. Produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. A fé e o medo são incompatíveis. Ou a fé lança fora todo medo, ou o medo vai expulsar a fé de nós. Amém? Glória a Deus. A gente usa máscara por quê? Porque temos medo. Trancamos a casa, colocamos câmeras, por quê? Porque a gente tem medo. Isso faz mal ou faz bem? Isso faz bem. É um pouquinho de medo, é um medo controlado. Mas o medo exacerbado, exagerado, é prejudicial. Assim também a ansiedade. A ansiedade exagerada corrompe o teu pensamento. Te perturba, vai corromper teu pensamento, porque você vai passar a ver só aquilo que dá errado e não aquilo que dá certo. Diga, Senhor, me ajude. Ela faz você viver preocupado com aquilo que ainda está no futuro. Ainda vai acontecer. Mas a ansiedade exacerbada vai fazer você viver preocupado hoje. Por isso, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 7, nos diz: lançando sobre ele, Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você pode repetir isso comigo? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Uma outra coisa que rouba a nossa alegria, mas rouba muito mesmo, rouba com força a nossa alegria, é o estresse. Pensa numa coisa que rouba a alegria, além da ansiedade, também o estresse. Duas coisas causam estresse em nós: o excesso de trabalho e excesso de cobrança. Muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho vai causar estresse, e muita cobrança também. Sabe quando você é muito cobrado, isso gera uma pressão, o emocional fica abalado e pode gerar um estresse. É bom lembrar sempre que nós não somos máquinas. Você não é máquina. Então, muito cuidado. Há pessoas que trabalham e só trabalham. E aí dizem: não, mas eu comprei e eu preciso pagar. Tudo bem.
Mas quando você sai na rua todos os dias, você vai encontrar milhões de coisas à venda. E milhões de coisas em oferta. O mundo está à venda. Então, depois que uma pessoa entra num estado de estresse profundo, isso pode gerar doenças. Isso vai ficar muito difícil depois sair daquele estado de estresse profundo. Haja oração, haja remédio. Então é muito bom a gente decidir tirar umas férias. É bom você decidir por você tirar férias, antes que o médico decida por você tirar férias. Nós não somos máquinas. Diga: Senhor, me ajude. Glórias a Deus. A Bíblia nos ensina que Deus fez o mundo em 6 dias. E que no 7º dia, Deus descansou. Será que por acaso Deus fica cansado? Será que Deus se cansa? Deus deixou aqui um ensinamento para nós. Deus quis deixar uma lição para nós. Bom, mas pastor, estamos pensando em como viver um dia de cada vez. Como é que se faz para a gente viver esse dia de cada vez? O Salmo 118, no verso 24, um versículo tão conhecido de todos nós, diz assim: este é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Hoje é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Então viva o teu hoje, viva o teu dia de hoje. Você se lembra de dar glória a cada dia? Você tem se lembrado de agradecer a Deus a cada dia que Ele tem dado a você? Sabia que tem muita gente lá nos hospitais que dariam tudo para estar no teu lugar agora, onde você está? Há muita gente sofrendo nas UTIs e dariam tudo para ter pelo menos 10% da tua saúde para poder estar no teu lugar. A Bíblia diz em 1ª carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 12: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Os olhos do Senhor estão repousando sobre você. Os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir as tuas súplicas, as tuas orações. Diga glória a Deus. Deus cuida de você. Deus ouve os teus clamores. Deus ouve as tuas súplicas. O Salmo 127, no verso 2, diz que Deus cuida dos filhos enquanto eles dormem. Enquanto você está dormindo, enquanto você está descansando, Deus está cuidando de você. Queridos, nós não temos motivos nenhum para vivermos ansiosos, preocupados com o dia de amanhã, da semana que vem, do mês que vem. Diga para Deus o que é que está te incomodando. Diga para Deus o que é que está roubando a tua alegria. Filipenses capítulo 4, verso 6, também a Bíblia diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades, as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Nada, nenhuma coisa deve deixar você ansioso. Antes, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Façam conhecidas as tuas necessidades, as tuas petições diante de Deus, como se Ele não conhecesse. Pelas súplicas, pelas orações
e com ações de graças. O que a Bíblia está dizendo? Conta para Jesus onde é a tua dor. Conta para Jesus qual é o teu problema, a tua súplica, em detalhes. Tem um hino que nós cantamos, eu gosto muito de cantar esse hino. Conta para Jesus onde é a tua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Então conta para Ele, em detalhes, a tua necessidade, aquilo que está te roubando a tua paz. O processo da cura emocional começa quando você desabafa o teu problema, quando você conta a tua dor, quando você conta o teu problema, ali começa o processo da tua cura emocional. Lembram dos discípulos de Emaús? Os discípulos de Emaús estavam tão tristes, tão deprimidos, tão ansiosos, viraram as costas para a igreja, abandonaram a comunidade, estão voltando para a vida velha, para a vida antiga do campo. E no meio do caminho o Senhor Jesus se apresenta para eles. E eles estavam tão cegos, tão para baixo, tão sem nenhuma perspectiva de vida nenhuma, que nem perceberam que alguém caminhava ao lado deles. Foi o Senhor Jesus quem puxou o assunto com eles, perguntou para eles: ei, por que vocês estão tão tristes? Será que Jesus não sabia por que eles estavam tristes? Do que vocês estão falando enquanto caminham? Será que Jesus não sabia do que eles estavam falando, não? Jesus estava instigando-os a desabafar, a colocar para fora a dor deles, da alma deles, o problema deles. Porque é necessário. Jesus deu essa lição para nós, naquela passagem de Lucas 24:13, dos discípulos de Emaús. Então eles começaram: olha, nós estamos falando a respeito de Jesus de Nazaré. Ele era um profeta poderoso em obras, ele era um profeta poderoso em palavras, nós o amávamos, nós o seguíamos, a gente gostava tanto dele, a gente esperava que ele fosse redimir Israel, que ele fosse mudar a situação dessa nação, mas olha o que fizeram com ele. Jesus fez com que eles pusessem para fora todo o veneno, toda a dor, tudo aquilo que roubava a alegria deles. E quando então eles se assentam com Jesus na mesa para a refeição, no partir do pão, reconheceram que o mestre amado deles era quem estava ali junto deles. O Senhor querido, que eles amavam tanto, que eles esperavam tanto, estava ali junto com eles. Então conta para Jesus onde é a tua dor, conta para Jesus o que é que está te incomodando, o que está roubando a tua paz, roubando a tua alegria. Por isso Paulo apresenta para nós uma lista de coisas que devem ocupar a nossa mente. Lá em Filipenses, no capítulo 4, no verso 8, tão conhecido de todos nós, Paulo diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que tem louvor, tudo que tem virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Porque se tiver só pensamento ruim, vai me jogar para baixo. Então apresente a Deus pela oração, com súplicas e com ações de graças, mesmo nos dias maus, mesmo naquele dia em que parece que tudo está dando errado para você. Aí a tua oração, a tua ação de graça terá muito mais sentido ainda, porque dar graças a Deus quando tudo está bem não é muito difícil. Mas dar graças a Deus quando tudo parece que vai mal exige um pouco mais de nós. Então desabafe e olha a lista que Paulo apresenta para nós de coisas boas que devem estar na nossa mente.
tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem virtude, tudo que tem louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Queridos, a nossa mente comanda as nossas vontades. A nossa mente comanda os nossos sentimentos. Se tiver só coisa ruim na mente, só vai existir vontade ruim, só vai ter sentimento ruim, porque a mente comanda. A mente humana tem um poder extraordinário de dominar uma pessoa, e muita gente não sabe disso, o poder que a mente tem de nos dominar. Aquilo que domina a nossa mente vai determinar como será a nossa vida. Aquilo que está dominando na tua mente é que determina como vai ser a tua vida. Romanos diz para nós, no capítulo 12, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no verso 2, diz assim: somos transformados pela renovação da nossa mente. Você é transformado, você é mudado pela renovação da mente. Provérbios 23, 7, Salomão ensina-nos dizendo assim: assim como o homem pensa, assim ele é. O homem vai ser aquilo que ele pensa, aquilo que estiver na mente dele. Um dos problemas nossos, sabe qual que é? Um dos maiores problemas do ser humano é querer controlar a sua vida. O ser humano pensa que ele pode controlar a sua vida, mas ele não pode nada. O segredo é confiar em Deus a nossa vida. É o que diz a palavra de Deus no Salmo 37, no verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Sabe o que é confiar? Confiar significa perder o controle. Confiar significa deixar, entregar. Então, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O que a gente faz quando entra no avião? Senta no avião, reclina a tua poltrona e descansa, você dorme. Não tem nada que fazer. Você tem que confiar no piloto. Amém? Jesus é o nosso piloto maior. Amém? Descansa nele. Confia nele. Entrega para ele. O mais ele fará, é promessa. É a Bíblia, eu estou citando a Bíblia para você. Confia que o mais ele fará. Aleluia. Viva um dia de cada vez, mas viva intensamente, cada dia, como se fosse o último. Você está vivo? Glória a Deus. Tem bênção de Deus para você, tem milagre de Deus para você, tem portas abertas para você. Amém, dá glória a Deus. Aleluia. Agora quero falar de algo que eu já falei aqui tantas vezes, mas nunca é demais. Esse ensinamento é tremendo. Vale a pena a gente falar sempre desse ensinamento de Jesus, dada a relevância, dada a importância desse ensinamento. E se você pensar assim: ah, pastor, já ouvi sobre isso, já entendi essa parte. Se você já passou dessa fase, dá glória a Deus, que você possa passar para outras pessoas esse ensinamento, para viver uma vida abençoada, para viver bem um dia de cada vez. Aprenda a perdoar. Já falamos disso tantas vezes, mas vale a pena a gente repetir. Aprenda a perdoar. Queridos, essa palavra de Jesus, de Mateus capítulo 6, verso 15,
que certamente você já ouviu tantas vezes, eu vou repetir, diz assim: se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Essa palavra, esse ensinamento, ele é muito forte. O perdão de Deus para mim está condicionado ao perdão que eu vou dar para as pessoas. É isso que está dizendo a palavra. O meu perdão de Deus para mim, está condicionado ao perdão que eu vou liberar para as pessoas. É chocante, chega a ser chocante, mas é uma lei espiritual. Se eu quero receber o perdão de Deus para mim, eu preciso perdoar o outro, eu preciso liberar perdão para o outro. E Jesus conta uma parábola muito conhecida também, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, a partir do verso 23, que havia um senhor, e esse senhor tinha um credor. E esse credor devia uma dívida enorme para esse senhor. Era uma dívida impagável. Suponhamos, exemplo, 500 milhões de reais. Era uma dívida impagável. E esse credor clamou ao seu senhor, se humilhou, chorou, se prostrou, pediu perdão da dívida. E o Senhor perdoou. Disse: não, tudo bem, você está perdoado a tua dívida, não precisa pagar nada não. E esse homem saiu dali, encontrou um amigo dele que devia uma mixaria para ele. Devia, exemplo, 50 reais. E pediu a ele que perdoasse, que não estava podendo pagar, que considerasse. E ele disse: não perdoo, não. Eu vou te levar na justiça, eu vou te levar aos tribunais, e você vai para a prisão. Você tem que me pagar. Eu vou entregar você aos carrascos, até você me pagar. Ficaram sabendo disso e foram contar para aquele senhor que havia perdoado a dívida impagável daquele homem, e que aquele homem não tinha perdoado uma dívidazinha pequenininha de um credor dele. O Senhor mandou chamar esse homem e disse para ele: servo mau, não deverias tu ter perdoado a pequena dívida do outro, como eu te perdoei a dívida impagável que você tinha para comigo? Por causa disso, você será entregue aos carrascos, e você vai sofrer até pagar o último centavo. E Jesus conclui essa parábola dizendo assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Assim também, desse mesmo jeito, vos fará o Pai Celestial, se cada um não perdoar do íntimo, ou seja, do coração, se não perdoar verdadeiramente, cada um ao seu irmão. Não perdoar apenas de boca, não, perdoar de coração, do íntimo. Deus nos perdoa uma dívida impagável, o pecado. Nós não temos condições nenhuma de pagar o pecado, Deus nos perdoa, e muitas vezes nós não queremos perdoar uma ofensa que o outro nos fez, um mal que o outro nos causou, uma mágoa que o outro nos causou, e a gente não quer perdoar. Isso é uma lei espiritual. Se eu quero perdão, eu preciso perdoar. É lei espiritual, queridos, é a palavra de Deus.
Se você quer perdão de Deus, aprenda a perdoar. Agora, há uma outra lei espiritual nessa questão do perdão. Está em 2 Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11, que diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Olha o que Deus está dizendo através da sua palavra. A quem perdoar alguma coisa, também eu perdoo. E no verso 11 ele diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Então, qual é a lei espiritual aqui nessa palavra? Quando eu não perdoo, eu dou legalidade a Satanás agir na minha vida. Quando você não perdoa, você está dando brecha, você está abrindo a porta, você está dando legalidade para o diabo agir na tua vida. Aí a pessoa chega para o diabo e diz assim: está amarrado. O diabo fala: não estou não. Sai. O diabo vai dizer: não saio não. A pessoa vai dizer: você está debaixo dos meus pés. O diabo vai dizer: não estou não. Eu tenho legalidade. Porque a pessoa mesmo está dando legalidade. Quando eu não perdoo, eu dou legalidade ao diabo. Queridos, há uma outra lei em relação à questão do perdão. Agora, 1 de João, capítulo 4, verso 20 e 21. Diz assim: se alguém ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. É a palavra de Deus. Está dizendo o seguinte: não tem como dizer eu amo alguém e não perdoo esse alguém. Tem como você dizer que ama alguém, mas não perdoa? Não faz sentido, não existe. Agora, algo importante, queridos, também. Como eu amo a Deus que não vejo e não amo a pessoa que vejo? É o que a Bíblia está dizendo. Como é que eu posso dizer eu amo a Deus que não vejo e não amo aquele a quem eu vejo, que está diante de mim? Então, até aqui nós vimos 3 leis espirituais. Primeiro, se eu não perdoo o meu próximo, eu não recebo o meu perdão de Deus. A primeira lei espiritual. Se eu quero o perdão de Deus, eu preciso aprender a perdoar o outro. Segunda lei espiritual: quando eu não perdoo o meu próximo, eu dou legalidade ao diabo. Eu dou brechas, eu abro portas para ele agir. Terceira lei espiritual aqui: se eu disser que eu amo a Deus que não vejo, e não amo o meu irmão que eu vejo, o próximo que eu vejo, não perdoo o próximo que eu vejo, eu sou mentiroso. E há uma desculpa que as pessoas usam muito, a gente ouve muito. Sabe qual é a desculpa mais usada? Pastor, eu não consigo perdoar. Essa é a desculpa que a gente mais ouve. Eu não consigo. Eu vou dizer uma coisa para você. Mateus, é Jesus quem diz. Mateus capítulo 5, verso 44. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É uma ordem. Amai os vossos inimigos. Ele não diz assim: olha, se for possível, tente, experimente amar o teu... Não, ele diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O que está ensinando para nós? Primeiro,
Amar é um mandamento, é uma ordem de Deus. Amém? Amar é uma decisão da vontade. Se é uma decisão da vontade, então sou eu que decido. Se é um mandamento, eu decido obedecer esse mandamento ou não. É uma decisão da vontade. Eu decido, você decide se você vai amar ou não. Como é que a pessoa diz eu não consigo? Quando a pessoa diz eu não consigo, ela está dizendo eu não quero perdoar essa pessoa. É um mandamento, é uma ordem. Eu decido se vou amar, se vou perdoar. Jesus diz ainda em João, capítulo 13, verso 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. É um mandamento, é uma ordem. Então você decide obedecer ou não obedecer. Não tem essa, eu não consigo. Se eu quiser amar, se eu quiser perdoar, eu vou conseguir. Eu decido, eu vou. Pode ser a pessoa que for, pode ter feito o mal que fez para mim. Eu vou decidir amar. Amar não significa ter comunhão com a pessoa. É bom lembrar isso. Amar não significa que você precisa conviver com a pessoa. Amar e perdoar significa eu vou ter aquela pessoa como alguém de quem eu não sinto nada de ruim com ela, nada de mal para ela. Pelo contrário, eu vou orar por ela, eu vou abençoar a vida dela. Ela vivendo lá no cantinho dela, eu aqui no meu canto. Se não tem condições de ter relacionamento, se não tem condições de ter intimidade, não precisa ter intimidade. Eu preciso perdoar, eu preciso amar. Eu tenho pessoas que eu odiava e perdoei e não tenho intimidade com ela, não tenho amizade, não tenho relacionamento. A pessoa vive a vida dela, eu vivo a minha, eu oro por ela todo dia para que ela se converta, mas não sinto nada por ela. Porque a pessoa é muito difícil relacionar com a pessoa. Mas está perdoada todo o mal que ela me fez, em nome de Jesus. É isso que Jesus está ensinando para nós, queridos. Amar é uma decisão da vontade, amém? Se é um mandamento, você decide. Agora, algo muito importante aqui. Isso é muito importante. Quando você não perdoa, você é o maior prejudicado e não o ofensor. Quando eu não perdoo, quando eu não libero, eu serei o maior prejudicado. Por quê? Porque a falta de liberar perdão para o outro abre em mim uma ferida, que não é uma ferida no corpo que eu posso tratar com antibiótico e pomadas. É uma ferida que se abre na minha alma. E ela machuca. E essa ferida, ela dói. Quando eu não libero perdão. O emocional fica fragilizado. É uma ferida na alma. Que você não vê e que as pessoas não veem. Quando você não libera perdão, toda vez que você se lembrar daquele fato, a ferida vai doer. Quando você não perdoa, queridos, isso é muito sério. Preste muita atenção para isso. Os consultórios estão lotados. Os remédios psicotrópicos são os que mais vendem no mundo inteiro. São feridas abertas na alma, que estão doendo. Qualquer coisa que mexer com o emocional, qualquer coisa que te causar angústia, desânimo, vai mexer na ferida e vai doer. E quando você libera perdão, você fica curado na alma desse mal.
Você se desvencilha daquela pessoa que te magoou, que te feriu. Você se desvencilha daquele problema. Você fica livre. Se não perdoar, toda vez que mexer no seu emocional, o seu emocional está fragilizado. A ferida vai doer. Pior ainda, uma fragilidade emocional pode gerar doenças físicas. A fragilidade emocional pode causar enfermidades físicas também. Isso ainda é pior. Por isso eu disse no início, enfatizei para você, quando você não perdoa, o maior prejudicado é você e não o ofensor. Porque o ofensor mesmo, muitas vezes ele nem sabe que ofendeu. Ele nem está aí, nem está lembrando mais. Quem está ferido é você, quem está sofrendo é você. Então vale muito a pena a gente liberar perdão. Você vai ser curado emocional, você vai ser liberto do problema. Você vai se desvencilhar e o maior beneficiado certamente será você. Deus quer curar, amém? Deus quer nos curar. Deus sempre quer curar. Mas a iniciativa é nossa. É você quem toma a iniciativa. Aí alguém poderia dizer assim, pastor, mas o que fizeram comigo foi muito grave. O senhor não sabe, você não tem noção do que foi feito comigo. Então deixa eu dizer uma coisa. Quanto mais grave o problema, a dor, a ferida, mais exige pressa em perdoar. Porque quanto mais grave a ofensa, maior será a dor. Maior é a dor. Se não liberar perdão, a vida toda você vai ficar sentindo aquela dor. Você vai lembrar daquele fato, a tua ferida da alma vai doer a vida toda. Então, fale com Jesus. Voltar ao passado não tem jeito. Não dá. Para consertar aquilo que já passou lá atrás, não tem jeito. A solução é desabafar com Jesus. Fazer o que os discípulos de Emaús fizeram. Desabafaram à vontade. Conta tudo para Jesus. Decida hoje. Libera perdão hoje. Não espere amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. É hoje. Este é o dia que fez o Senhor. Hoje, alegremo-nos nele e regozijemo-nos. Amanhã pode ser tarde. Há um hino também que diz isso. Amanhã pode ser muito tarde. Cristo hoje te quer libertar. Hoje, este é o dia que fez o Senhor. Amém. Deus tem bênçãos para você. Deus tem muitas bênçãos para você. Jesus que falou. Jesus que prometeu. Ele tem muitas bênçãos. Ele tem muitos milagres para você. Ele tem muitas portas abertas para você. Então decida hoje. Liberte-se. Viva um dia de cada vez, em nome de Jesus. Vamos orar. Curve sua fronte, por favor. Querido Deus, querido Pai, nós temos experimentado do Teu perdão. Nós sabemos que o Teu perdão é ilimitado. O Senhor lançou os nossos pecados nas profundezas do mar. O Senhor não se lembra mais dos nossos pecados. Perdoou a nossa dívida impagável. E o Senhor agora nos trata como se nunca tivéssemos pecado.
Que coisa gloriosa, Deus, que maravilha, Deus. Que alegria, Senhor, isso traz ao nosso coração. Saber que o Senhor lançou nosso pecado nas profundezas do mar e não se lembra mais deles. É como se nunca tivéssemos cometido pecado nenhum. Recebemos de Ti, Senhor, esse Espírito perdoador que tanto precisamos. E liberamos, ó Deus, o nosso perdão a todos que nos ofenderam, que nos ofendem. Pai, em nome de Jesus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, e o fazemos de todo o coração, do nosso íntimo, Senhor, nós perdoamos aqueles que pecam contra nós. Pai Santo, em nome de Jesus, recebemos a Tua palavra para sermos bondosos. Antes de tudo, sede bondosos para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, prontamente, livremente, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, com o seu sangue, com a sua vida, Pai. Quando nós ainda éramos pecadores, e não tínhamos nada de bom para oferecer ao Senhor, só havia maldade em nós. Oh Deus, ajuda-nos a suportar o irmão. Suporto o meu irmão, perdoo o meu irmão, assim como Jesus me perdoou. Pai, eu reconheço que o perdão do Senhor é condicional ao meu perdão. Por isso, Pai, eu perdoo os outros, as suas faltas, as mágoas que causaram em mim, e deixo-os, cada um deles, irem em paz, viverem a vida deles em paz, seguirem os caminhos deles, Pai. Eu os abençoo, em nome de Jesus. Eu abençoo meus inimigos, em nome de Jesus. Oh Pai Santo, abro mão de todo ressentimento, renuncio todo ressentimento, toda mágoa, todo desejo de vingança. Eu abro mão, eu libero agora, em nome de Jesus. Oh Deus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por Tua palavra e por Teus ensinamentos. Ajuda, meu Pai, a viver um dia de cada vez na Tua presença e fazendo conhecidas do Senhor todas as minhas necessidades, pela oração, pela súplica e com ações de graças, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga glória a Deus. Amém. Amém. Momento de nós adorarmos o Senhor com a nossa oferta, com o nosso dízimo. Você sabe por que Deus criou o dízimo? Deus instituiu o dízimo para que ele fosse um sinal de fidelidade entre Deus e o homem. Foi para isso que Deus criou o dízimo. Um sinal de fidelidade, de amor, de aliança entre Deus e o homem. E alguns dizem assim: o dízimo foi criado no tempo da lei, para a lei. Precisam ler mais a Bíblia. Ouça bem o que diz em Gênesis 14, 20. Que o dízimo foi criado por Deus antes da lei. Abraão era dizimista, Gênesis 14, 20. E Abraão de tudo deu o dízimo. Jacó era dizimista antes da lei. Em Gênesis 28, 20. Diz assim: e de tudo que o Senhor me conceder, certamente eu te darei o dízimo. Jacó. Então, antes da lei mosaica, antes que Deus desse as leis a Moisés, Abraão era dizimista, Jacó era dizimista, e se os primeiros patriarcas da terra eram dizimistas, isso basta para nós. Então,
que você seja fiel ao Senhor no teu dízimo, na tua oferta, e Deus há de recompensar grandemente em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, eu quero orar por você. Pai querido, Pai santo, Pai amado, eu te dou graças por todo o ensinamento que recebemos do Senhor, da sua palavra nessa manhã. Oro, Deus, e abençoo cada dizimista e ofertante fiel que tem abençoado essa obra do Senhor. Oro, Pai, e abençoo cada um que está passando por lutas na área da saúde, aos que estão sofrendo com dores, com alguma enfermidade. Eu peço, Pai, no nome de Jesus, teu poder curador e restaurador, em nome de Jesus. Oro por cada lar aqui representado, por cada família aqui representada, pelos que não vieram hoje, onde estiverem, aos que estarão recebendo essa palavra pelo vídeo, pelo YouTube. Eu os abençoo, Pai, em nome de Jesus. E declaro uma semana de bênção, de vitória, de alegria, de muito perdão, de liberação de vidas, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, hoje e sempre. Amém.